certeza que você, mãe, você, pai, já passou por essa situação se você tem filho adolescente. Sexo faz parte da vida e é normal que em algum momento os adolescentes tenham dúvidas sobre esse tema. Para esclarecer, tirar todas as dúvidas, a gente recebe aqui no nosso programa a psicóloga Renata Cabral, que já está aqui. Tenho certeza que ela tira dúvidas, viu, de muitos pais, muitas mães sobre esse tema tão importante. Primeiramente, seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, meu anjo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. É correto falar de sexo já na adolescência? Eu pergunto, porque assim, eu sou mãe de uma adolescente, tenho uma filha de 15 anos, e é um assunto difícil, né, de ser tratado. Como a gente começar ali a trazer essas questões? Exatamente. É bem importante que a gente traga, inclusive até na própria infância, entendeu? Quando começa a ver, quando a criança começa a entrar na fase da puberdade, entendeu? Que o corpo começa a mudar. É nessa fase importante que a gente começa a tirar as dúvidas dos nossos filhos ou de algumas crianças que a gente lide. Então, na adolescência, principalmente, o adolescente precisa ter essas informações, até porque é quando se inicia todo o processo sexual, né? A maioria dos adolescentes perdem a virgindade nesse período, então é importante que eles estejam seguros e conscientes do que é o sexo e da sexualidade. Tá, vamos começar então assim, de uma maneira bem óbvia. O puberdade. Que período é esse? A partir de que idade começa a puberdade? A partir de que momento a mãe, o pai, o responsável já começa ali a ficar preocupado porque vai vir esse questionamento sobre sexo? Pronto, a puberdade na menina, geralmente de 8 a 12 anos. Bem cedo, né? E do menino de 9 a 14. É o período que o corpo começa a transformar, né? Quando o menino o pênis já começa a ficar ereto e a menina começa a ter, né, o seio aumentar. Então é nesse estágio que as primeiras conversas devem acontecer. Aí como é que tem que ser esse primeiro contato sobre esse assunto? Senta ali a mesa, chama. O mais importante é que existe um diálogo já entre pais e filhos, né? E nessa fase, principalmente, a criança geralmente pergunta. E quando os pais estão bem resolvidos também com a sua sexualidade, e quando estão dispostos a conversar, essa conversa é leve e tranquila, né? Precisa ser uma conversa transparente, você precisa falar a verdade para a criança ou para o adolescente, até porque se você não falar, ele vai buscar outros meios, entendeu? Então é importante falar os nomes corretos, entendeu? Você pode até, quando a criança for menor, usar uma linguagem mais acessível, mas você precisa explicar, até para a criança saber um caso de abuso sexual, poder informar, entendeu? E também prevenir, né, a criança e falar mesmo, olha, é uma parte íntima, só o papai e a mamãe pode tocar em fins de higiene, né? Só com esse fim de higiene, outra pessoa não pode tocar, até para se acontecer algum abuso, a criança saber informar para os pais. Mas nesse período é preciso conversar sim com as crianças. E a gente sabe, né, que ainda existe aquele tabu em torno desse assunto. Muita gente ainda não se sente à vontade, mas com a tecnologia, com as redes sociais, a criança ou o adolescente, mais cedo ou mais tarde, vai ter acesso. Exatamente. Então é melhor, né, você muito como profissional, melhor que seja de alguém da família, de alguém ali, um responsável. Pronto, alguém de perto. Muito bem colocado. Às vezes a criança não tem essa liberdade, ou talvez os pais não se sintam seguros para conversar sobre esse assunto. E é muito normal, né? Assim, a gente não foi educada a falar sobre isso, né? Nossos pais não foram, então é uma questão até cultural. Então, se tiver uma tia que esteja mais aberta, que converse mais, que tenha mais intimidade com a criança, um profissional capacitado, um psicólogo, pode sim entrar nesse tipo de conversa de sexualidade com a criança ou com o adolescente. E aí é na fase da adolescência também, Renata, que começa a questão da masturbação. Exatamente. E aí os pais têm que ficar atentos, porque isso pode se transformar numa obsessão também, né? Isso. Mas, assim, é muito importante que os pais não se assustem com isso, porque a masturbação é um processo normal e natural da vida. Então, se pegar ou se acontecer, né, de presenciar, chamar o filho, eu notei que você está pegando nas suas partes íntimas, que isso não acontecia.
O que é que você sente? Vamos conversar sobre isso. Então, é um posicionamento normal que os pais têm que ter. E quebrar esse tabu também. Quais são as dúvidas mais frequentes, assim, nas tuas consultas, nos teus atendimentos que você recebe? Como falar de sexo? Essa é a pergunta, né? Como as crianças normalmente perguntam, como foi que eu nasci? De onde eu surgi, de onde eu né? vim. Não falar a história da cegonha. Sim. Você precisa dizer de uma forma simples. Não, o papai colocou uma sementinha na mamãe. O papai, namorando com a mamãe, colocou uma sementinha na mamãe e assim ela ficou grávida, a barriga cresceu. Então, de uma forma simples que a criança possa entender. O adolescente, você já pode usar uns termos técnicos também que ele vai entender. E é muito importante conversar, porque se a gente não instruir, né, a nossa criança, ela vai procurar outros meios, e filmes pornôs, internet, e não é a maneira mais adequada. A maneira mais adequada é ela ser educada pelos pais, escola, né, para chegar nessa fase mais segura, mais consciente do que é uma relação sexual, né? E sobre a sua sexualidade também, a orientação sexual, tudo isso os pais têm que conversar com as crianças e adolescentes. E aí a gente sabe que existe, né, por exemplo, uma mãe que não é tão próxima assim do filho, que não tem aquele diálogo, mas que sente a necessidade de falar sobre sexo, né? Psicologicamente, o que é que essa mãe deve fazer? Como ela se aproxima, já que ela sente que esse vínculo, essa relação não está mais tão íntima com o filho? Essa relação tem que ser íntima, né? Eu acho que uma relação de mãe e filha, ela precisa ser íntima, ela precisa ser fiel, ela precisa ser constante. Tem que haver uma sintonia entre os pais. Então, primeiro, ela precisa entender por que existe esse afastamento, né? Talvez procurar um terapeuta, estudar sobre isso, quer conversar, quer orientar, não tem instrução ou não tem base para isso, não sabe, vai estudar sobre o assunto, entendeu? Como abordar e quebrar, e talvez seja uma hora boa para quebrar essa barreira e criar um vínculo de confiança bem saudável. Começa nesse período da puberdade, né, que você falou, as meninas a partir dos 8 anos, os meninos a partir dos 9. 8, 9 anos, a menina já vai criando o peitinho, né? O menino já vai tendo ereções. Então, assim, é nessa fase que eles vão estar descobrindo o próprio corpo, e é nessa hora, esse gancho que os pais têm que pegar para começar a ensinar, para começar a explicar. Bom, na minha opinião, como mãe, né, você que é especialista, é psicóloga, a vida sexual não deve ser iniciada na adolescência. Particularmente, eu acho muito cedo. Mas não é que deve, é o que geralmente acontece. Eu dei um dado. Talvez não seja mais apropriado, mas pelo acesso à informação cada vez mais fácil, isso tem acontecido com mais frequência. Com mais frequência. Se aconteceu 13, 14 anos, a menina perdeu a virgindade, o menino já teve ali a sua primeira relação, como os pais devem lidar com essa situação? Conversar e principalmente orientar, né, sobre preservativos, né, sobre segurança no sexo, sobre respeito ao outro. Não é só um prazer, mas e sim uma relação de respeito, né? Porque eu acredito que tudo começa com amor e deve terminar com amor. Então precisa desse diálogo para a criança, para o adolescente não achar que aquilo ali é uma mera distração e não começar a não ter respeito pelas pessoas e ficar o sexo uma coisa mais chula, digamos assim, né? Precisa orientar para que exista esse respeito entre o adolescente. Mas conversar não significa, porque as pessoas tendem a imaginar que quando a gente conversa, a gente está dando sinal verde. Não é isso. A gente conversa para orientar. E se você for olhar os dados, as crianças que foram orientadas pelos pais, elas tendem a postergar a relação sexual, entendeu? Elas tendem a concretizar o ato mais consciente. É o que a gente pensa que não. A gente pensa que se conversar vai estar estimulando ou vai estar dando um sinal verde. Não é verdade. Vai estar trazendo quanto mais, né? Exatamente. Quanto mais a gente conversa, mais aquela criança e aquele adolescente vai ficar consciente, entendeu? Seguro e vai se preparar para uma primeira relação. É verdade. Agora, a gente sabe também que o período da adolescência é conhecido também pelo período da rebeldia, né? Os hormônios ali aflorados. Aí eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Até que ponto um pai, uma mãe é invasivo, né? De falar de sexo, dizer assim, você não pode ter essa conversa, trazer consciência.
Como eu devo fazer essa abordagem? Eu acho assim, você não pode, já estimula o adolescente a querer quebrar Tudo essa que barreira. não pode, né? Parece que Eu eles acho querem que fazer. é lidar com o sexo, com a normalidade que o assunto exige. E aí eu volto a repetir, não é porque você vai estar favorecendo isso, ou está alimentando, ou dando sinal verde agora pode. Não, pelo contrário. Você precisa preparar o seu filho para aquele momento, entendeu? Então ele precisa entender isso. Então esse assunto tem que fluir de forma natural. Então quando você chega para o adolescente já impondo, olha, ele não pode fazer isso, não está errado e tal, isso estimula para que ele queira fazer. Ou também que ele procure outros meios. Porque a gente sabe que o jovem muitas vezes é inconsequente, ele quer quebrar barreiras, ele quer mostrar se autoafirmar, mostrar independência. Então, se ele não tiver uma relação de confiança com os pais, ele vai procurar isso de outras formas, entendeu? Quando ele achar que ele deve ter a primeira relação sexual, ele vai ter, sem precisar os pais consentirem ou não. Então, é melhor que eles estejam preparados e seguros e os pais tenham tido essa conversa antes. Porque às vezes, né, Renata, o que aparece nas redes sociais, na internet, é que sexo é uma maravilha, é uma coisa boa, é prazeroso. Então, só mostra o lado bom. É bom? Mas tem que ser feito com responsabilidade. Com responsabilidade. E aí tem as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que é outro assunto que os pais têm que conversar com os filhos, que antes a gente chamava de DST, doenças sexualmente transmissíveis, né? Sim. Mas essa nomenclatura mudou por conta da infecção. Hoje em dia você pode passar uma infecção para outra pessoa, mesmo sem sintomas. Então eles trocaram esse nome por conta disso. Então a gente tem que falar sobre essas infecções com os adolescentes, entendeu? O quanto o uso do preservativo da camisinha é importante. Por quê? Para se proteger de doenças. Né? De infecções sérias, inclusive. É um assunto muito delicado, né? Falar de sexo com o filho. Porque a gente tem na mente, falo como mãe, né? Que sexo é algo íntimo, algo nosso, algo secreto, né? E você expor ali com o seu filho, trazer essa informação para ele, é realmente muito difícil. É difícil, mas é necessário. E talvez por uma questão cultural, a gente tenha aprendido que o sexo... a gente mesmo, como pais, tem esse tabu, mas não era para existir. A gente, quando a criança é pequenininha, que pergunta assim, que ela com 2 anos de idade, ela chega para a gente e diz cabeça, mão, e a gente vai dizendo as partes. Quando ela pergunta da parte íntima, da parte genital, a gente, como adulto, fica constrangido. Não é para ficar. É uma parte normal do corpo. Então, tem que ser dita de forma clara. É a vagina, ou então dizer uma forma... né? Usa pipi, enfim, tem que explicar, tem que saber. Se a criança começa a se masturbar cedo, também tem que falar. É um processo natural, embora a gente se choque, mas é um processo natural. Então a gente chama a criança e diz, filha, eu notei que você estava pegando na sua parte íntima, o que é que você sente? Vamos conversar com a mamãe sobre isso e tal, e tal. Perfeito. Entendeu? É assim a abordagem... deve ser feita. Já quero agradecer, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim, o papo estava bom, né? Mas eu quero te agradecer, foi muito bom tê-la aqui conosco. Muita informação. Agradeço, obrigada, viu? Obrigada a você. Até a próxima, então. Até a próxima. É isso aí, minha gente. Sexo é bom, né? Faz parte da vida, mas tem que ser feito com responsabilidade. Passe essa mensagem para o seu filho, para a sua filha, tá certo? Para lá na frente eles não sofrerem consequências, porque sofre, viu? Agora vamos...